Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. Você sabe como funciona e como é fornecido o gerador de molibdênio tecnécio, que é fornecido pelo IPEM? Qual é a atividade que eles fornecem, como funciona, como é que a gente sabe o quanto podemos eluir após um determinado tempo? Você conhece essas características? Se você quiser saber sobre essas características, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora. Lembrando aqui que no nosso canal nós aprendemos aí sobre a física aplicada na radiologia, sobre uma série de áreas como medicina nuclear, proteção radiológica e tudo que você precisa saber para ser um excelente profissional. Se você acha que esse canal é importante para você, já se inscreve aqui no nosso canal. E se você achar que esse vídeo foi útil, deixa também o seu joinha. Bom, e qual é a importância de a gente aprender sobre esse conteúdo? Então, todo profissional das técnicas radiológicas que tem interesse em aprender sobre medicina nuclear, esse é um dos temas de muita importância que esse profissional precisa saber, pois o gerador de tecnécio é algo que ele vai manipular diariamente para obter o material, que no caso é o tecnécio 99M, para trabalhar aí durante o seu dia. Então vamos ao nosso conteúdo. Bom, então um gerador que você está vendo aí nessa imagem, nessa foto, nós temos aí o kit, um conjunto que é fornecido juntamente com o gerador. Então esse cilindro azul é especificamente o gerador, como você está vendo aí. E aí nós vamos ter os frascos vermelhos, você está vendo 3 frascos vermelhos aí, onde esses frascos eles são frascos selados a vácuo. Por quê? Justamente são dentro deles que nós vamos colocar a solução de tecnécio mais a solução de soro fisiológico. Esse frasco azul que você está vendo aí é onde está contido 6 ml de soro fisiológico que a gente vai usar para eluir esse gerador. Então, quando a gente fala em processo de eluição, esse processo é a retirada do tecnécio do interior desse gerador. Então, quando a gente fala do que é um gerador, do que ele é composto, que a gente já definiu, já falou aqui sobre os geradores de radionuclídeos, então a gente está falando especificamente do que a gente tem aqui no Brasil, que é fornecido pelo IPEM, como a gente já falou. Então, ele é composto por uma coluna cromatográfica de óxido de alumínio carregado com o molibdênio 99. E aí a gente vai ter a solução injetável de pertecnetato de sódio, que é o que a gente vai obter após a eluição, e esse volume eluído será de 6 ml. Então veja que nesse conjunto aí a gente tem um frasco de chumbo, porque após o processo de eluição, nós devemos manter esse frasco vermelho dentro desta proteção, dentro desse castelo de chumbo. Então veja aqui em cima que a gente tem 2 locais para a inserção desses frascos. Então nesse primeiro aqui que a gente vê que ele é mais fino, nós vamos inserir o frasco azul, lembrando que ambos ao mesmo tempo. E nesse cilindro, nesse bocal mais espesso, nós vamos inserir o frasco vermelho protegido pelo frasco de chumbo, exatamente por isso ele é mais espesso. Por quê? Quando eu tiver a saída desse tecnécio para o frasco vermelho, eu já tenho aí a solução de material radioativo que já deve estar protegida aí pelo frasco de chumbo. Bom, e aí como o IPEM fornece? Então nessa foto aí nós temos exatamente como é o kit fornecido pelo IPEM. Então nós vamos ter, ele vem dentro desse balde azul, então esse balde maior aí, esse balde azul, ele obedece uma série de regras de segurança. Então se houver um acidente, uma explosão, ele deve resistir, ele tem uma resistência, uma rigidez para proteger esse material radioativo que está contido nele, ele resiste a incêndio, a colisão, então ele tem uma proteção. E aí a gente tem o conjunto de frascos, os frascos vermelhos e os frascos azuis, como a gente já falou. E aí a gente tem o cilindro, que eu já vou mostrar, que é o cilindro, é o próprio gerador. Eu já vou te mostrar como ele é internamente. Aqui ao lado, o que eu coloquei? Fui lá, peguei todas as atividades que são fornecidas pelo IPEM. Então, essa atividade ela vai depender muito de quantos exames são realizados
ao longo da semana. Lembrando que um gerador desse, ele tem uma duração aí de uma semana, dependendo, lógico, da carga de trabalho que tem o serviço, de quantos pacientes são atendidos, de quantos exames são realizados, de quais são as atividades que são utilizadas para esses exames. Então, a gente tem aí uma atividade, veja que a gente tem aí uma atividade, a maior que é fornecida é de 2.000 mQi, ou 74 GBq, e a menor é de 250 mQi. E aí os valores, lógico, que dependem da atividade. A gente tem o gerador mais barato, que é o de 250 mQi, até o gerador aí mais caro de 2.000 mQi. Lembrando que essa atividade, ela é na data de calibração. Então, o IPEM tem aí a data de calibração. Então, se você recebe, se a data de calibração for para quarta-feira, então na quarta-feira daquela semana, é naquele dia que você tem essa atividade. Então, quer dizer que na segunda-feira você tem uma atividade maior do que aquela, por exemplo, de 2.000 mQi. Você tem aí uma atividade que pode ser 2.300, 2.400, dependendo de quanto de molibdênio a gente tem absorvido lá na coluna. Mas o que é importante a gente saber é que essas atividades são fornecidas na data de calibração. Bom, então aí que é interessante, que a estrutura interna, que eu acho uma estrutura relativamente simples, mas que tem uma importância muito grande. Aí se pensa muito na questão de proteção radiológica também. Então, a gente tem aí, veja que essa parte cinza é toda a parte de proteção, isso é chumbo, por isso que esse cilindro ele é bem pesado, porque o que a gente mais tem ali dentro são essas placas de chumbo que protegem essa coluna que você está vendo aí. Até tem uma caneta do lado para a gente comparar o tamanho dessa coluna, juntamente com a caneta que ela é menor. Então, o que a gente tem? E logo ao lado eu tenho novamente ali o kit que é fornecido pelo IPEM. Então veja o posicionamento dos dois frascos, aí uma figura ilustrativa que nos mostra exatamente o que a gente tem nessa parte interna aí do gerador. Então nós vamos ter o tecnécio, ele vai ser eluído, então o gerador ele é eluído pela passagem de solução de cloreto de sódio, como a gente falou. Ele tem essa blindagem, como a gente falou também, e essa blindagem está acondicionada em um recipiente plástico. Então, toda a parte branca que você está vendo aí é uma parte plástica, porém um plástico resistente, uma rigidez aí, mecânica para suportar todo esse peso que tem aí. O tempo de eluição é muito rápido, são cerca de 50 segundos, a gente já tem todo o processo de eluição realizado. Então, ou seja, a passagem do cloreto de sódio por dentro da coluna cromatográfica, por dentro aí dessa parte branca que você está vendo, e já a subida por diferença de pressão, porque lá, lembrando que aquele frasco vermelho, a gente tem um vácuo, então por diferença de pressão essa solução vai subir para o interior do frasco vermelho. Então todo esse processo demora aí cerca de 50 segundos e, como a gente falou, o volume é de 6 ml. E a gente vai ter a concentração máxima, ou seja, o máximo de atividade que a gente vai ter de tecnécio com um intervalo aí de 24 horas. E aqui eu quis trazer aí a curva de crescimento, então só para a gente ter uma ideia e lembrar da questão que eu vou ter o elemento pai, que é o molibdênio 99, ele tem meia vida de 66 horas, e o elemento filho é o tecnécio 99N, que tem meia vida de 6 horas. Então, essa curva, ela mostra duas coisas. Então, vamos olhar assim, essa primeira, o que nós vamos ter? Essa primeira reta aqui em cima, lá, apontando molibdênio 99, então aí ele coloca 2,8 dias, que é o correspondente a 66 horas. Eu tenho aí um decaimento, assim como eu tenho aqui no gráfico ao lado em amarelo. Então, esse é um elemento que eu tenho uma atividade, ele vai decaindo ao longo do tempo. Já o tecnécio, vejam que eu tenho aí as diversas curvas aqui embaixo. Então, eu tenho uma curva de crescimento, então ele vai crescendo aí em 24 horas, a gente fez a eluição, aí ele zera, tá vendo lá, ó? Cresceu, aí processo de eluição. Aí ele continua, o molibdênio continua decaindo e vai crescendo novamente o tecnécio. E aí a gente fez uma eluição. Quando se faz uma eluição parcial, você está vendo aí que é uma eluição parcial,
eu vou ter uma atividade menor do que quando eu deixo as 24 horas. E aí, na sequência, vejam que essas colunas de crescimento do Tecnesse, elas vão diminuindo ao longo dos dias. Por quê? Por causa do decaimento do molibdênio, a atividade vai diminuindo. Então, é bem interessante a gente acompanhar aí a curva de decaimento do elemento pai e também a curva aí de crescimento e a eluição do Tecnesse, que é o elemento filho. Bom, e aí agora eu trouxe uma tabela com um monte de números. Então, essa tabela também ela é fornecida pelo IPEM, então isso pode ser no site, você consegue essa tabela com facilidade. Tá? Esse é o material de uso de orientação que o IPEM fornece para o seu gerador. Mas eu quero explicar como essa tabela funciona, porque a gente vê esse monte de número e aí fica imaginando, não é mais para que tudo isso, para que tabela de decaimento, tabela de crescimento, como é que isso funciona. Então vamos entender, essa primeira tabela, ó, tabela de decaimento do molibdênio. Então eu vou pegar aqui, ele coloca com 3 dias antes da calibração, mas eu vou pegar na calibração para ficar mais fácil para você entender. Aí tem esse 0, que é esse asterisco aí. Então esse 0 significa o dia da calibração. Então ele mostra com o passar do tempo qual é a porcentagem que eu tenho de material. Então olha lá, na hora 0, ou seja, no dia da calibração, eu tenho 100%. Passou 2 horas, eu tenho 97,92% de quem? De molibdênio, lembrando que é a tabela de decaimento do molibdênio. 4 horas, eu tenho 95,89% do molibdênio. Então, ele está mostrando aí quantos por cento eu tenho após passar um determinado tempo, que ele está colocando aí de 2 em 2 horas. Então, eu tenho até lá 200, vem a última lá, 238 horas, eu só vou ter 8,21% de molibdênio. Então, essa é uma tabela que nos proporciona aí saber qual é a porcentagem que a gente tem ao longo da nossa semana de molibdênio. Agora, veja na tabela ao lado, eu tenho a tabela de crescimento. Por quê? Conforme o molibdênio decai, lembra que ele produz o tecnécio. Então, o tecnécio tem um crescimento. Só que lembrando que depois também esse tecnécio tem decaimento, porque ele tem meia-vida de 6 horas. Então, aqui ele mostra de hora em hora qual é o crescimento. Só que aí ele não está mostrando, ele está mostrando o fator de crescimento. Então, para que servem esses valores? Então, esses valores eles servem para a gente determinar a atividade. Por exemplo, eu quero saber a atividade que eu vou obter amanhã. Então, vou usar essas tabelas para calcular. Já vou te mostrar um exemplo. Então, eu quero saber na quarta-feira quanto que eu vou conseguir eluir. Então, eu uso aí essas tabelas baseadas em quantas horas vão ter se passado até aquele momento que eu quero calcular. Então, veja aí esse exemplo. Peguei esse exemplo aí que já está resolvido, mas só para a gente entender a aplicação aí dessa tabela. Então, olha lá. A estimativa da atividade a ser eluída pode ser obtida por meio de cálculo, conforme esse exemplo. Então, veja aí. A atividade obtida na primeira eluição realizada em hora diferente da hora de calibração. Então, aí está mostrando, na eluição de um gerador de 500 miliquirris. Então, o que significa isso? Que no dia da calibração eu vou ter 500 miliquirris de atividade. Então, veja lá, atividade de referência em equilíbrio do molibdênio. 6 horas após a hora da calibração dará. Então, o que a gente faz? 500, que é a atividade daquele gerador, vezes o quê? Vezes o fator que corresponde a 6 horas. Então, veja lá na tabela, olha só, 6 horas eu tenho em porcentagem, 93,89. Então, eu divido isso por 100 para transformar isso num fator, eu vou ter 0,9389, que são 6 horas após a hora de calibração. Então, tá aí, eu vou ter quanto que eu vou eluir, quanto que eu vou ter lá em atividade. Isso do molibdênio, 469,5 miliquirris. Bom, agora vamos ver o exemplo 2. Aí agora é a atividade a ser obtida na segunda eluição, realizada 4 horas após a primeira, ou seja, 10 horas após a hora de calibração.
Então aí eu tenho 500 vezes. Então não são 10 horas? Eu vou lá na tabela e vou buscar o fator, a porcentagem correspondente às 10 horas. Então tá lá, 90,03%. Só que eu preciso transformar isso num fator. Eu divido ele por 100. Tá lá, 500 vezes 0,9003. Mas lembrando que eu tenho o fator de recuperação, ou seja, o fator de crescimento do tecnésio. Então, esse fator de crescimento do tecnésio corresponde a 4 horas, porque não são 4 horas após a primeira eluição? Então, eu vou lá e olho tabela de crescimento, 4 horas. Aí, eu vou pegar o valor, olha lá, 0,329. Esse é o fator, e aí eu vou multiplicar também por esse fator, que é o fator de recuperação do tecnésio para 4 horas. Ou seja, eu vou usar a tabela de crescimento. Então, quanto eu vou ter de eluição após esse período? Então, tá aí o valor 148,1 mCi. Então, por que eu estou te explicando tudo isso? Porque eu tenho essas tabelas fornecidas e eu tenho condições de determinar através dessas tabelas, quanto eu tenho após qualquer hora que eu queira calcular, após o processo aí, após o tempo de calibração do meu gerador. Bom, eu sei que fica um pouquinho longo e aí tem cálculo, mas isso é importante. Esse é o diferencial, porque quando você olha para uma tabela dessa, você sabe o que fazer e não se espanta com esses valores e não foge, você simplesmente enfrenta e entende. E aqui na Academia de Radiologia nós ajudamos você nesse processo. Então esse material, ele auxilia muito, você pode baixar esse material falando aí sobre o gerador de molibdênio e tecnésio, lá tem as aplicações, que aqui não é nosso foco, falar especificamente dos exames, mas lá tem todas as aplicações que podemos ter com o uso desse radionuclídeo. Então espero que esse vídeo seja útil aí para você. Eu sei que aqui no canal alguém já nos perguntou sobre o processo de eluição, como determinar, como calcular, tá aí a resposta. Então aqui a gente não deixa, a gente procura não deixar os nossos inscritos sem resposta, ou a gente responde lá na hora, ou a gente responde aqui através de uma aula que pode ser útil para muita gente. Então se você achou que esse conteúdo é útil para você, não deixe de compartilhar com a sua rede de amigos, para que cada vez mais pessoas tenham aí contato com mais conhecimento. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!